Olá, sejam muito bem-vindos ao SingoCast, o podcast da Singular Pharma, uma farmácia baiana de manipulação já consolidada no mercado magistral. Nós somos uma das 15 maiores farmácias de manipulação de todo o Brasil. Nós estamos aqui na Bahia, onde tudo começou, e também em Sergipe e Pernambuco. Eu sou Patrícia Abreu e no SingoCast de hoje vamos falar sobre emagrecimento, ganho de massa muscular e longevidade. Como alcançar a saúde e o bem-estar com estes 3 pilares? Bom, vocês sabem, e já não é novidade para ninguém, que a atividade física é fundamental para a nossa saúde. Que uma dieta balanceada também é muito importante e que o peso inadequado, aí sim, pode trazer uma série de complicações. Esses são 3 pontos destacados pela Organização Mundial de Saúde quando falamos de uma vida saudável. Então, eu te convido, a partir de agora, a entender melhor os efeitos de tudo isso no corpo humano. E para me ajudar no SingoCast de hoje, eu estou com o médico Roberto Magalhães, a farmacêutica e visitadora Juliette Moreira e Rosana Morim, farmacêutica da Singular Pharma. Vamos apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Dr. Roberto Magalhães, ele é médico integrativo, fisioterapeuta e acupunturista. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao SingoCast de hoje. Dividir tudo o que o senhor sabe com a gente e com quem está nos assistindo. Tudo bem? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no SingoCast, tá? Uma iniciativa muito legal da Singular, né, de trazer essas temáticas. E esse tema de hoje é um tema muito importante, né, que tem um impacto importantíssimo na vida da gente, né, atual e a longo prazo. Com certeza, temos muito a conversar. Também aqui comigo, Juliette Moreira, ela que é farmacêutica, pós-graduada em fitoterapia clínica e representante comercial da Singular Pharma. Ju, mais uma vez aqui no SingoCast, que prazer, tudo bem? O prazer é meu, Paty. É uma alegria estar aqui nesse espaço que a Singular Pharma está proporcionando para a gente discutir temas tão importantes, né? Então, com certeza, mais uma vez eu vou aprender bastante. Vamos, todos juntos, com certeza. E também Rosana Morim, farmacêutica, especialista em manipulação de fórmulas e gerente técnica da Singular Pharma. Ró, tudo bem? Prazer ter você aqui mais uma vez com a gente, distribuindo simpatia e muito conhecimento. Tudo ótimo, é sempre um prazer falar de saúde, né? Falar de peso e o quanto está relacionado com longevidade. Que bom estar aqui falando disso. Muito obrigada. Vamos começar então, pessoal. Fiquem atentos, viu? Eu vou começar com o Dr. Roberto Magalhães. Doutor, eu queria saber quais são os fatores importantes para a gente alcançar o emagrecimento de uma forma saudável e também sustentável. Olha, quando nós falamos de emagrecimento saudável e sustentável, a gente precisa se atentar que emagrecer não é só você perder gordura, né? Massa de gordura. É você conseguir manter ou até ganhar massa muscular nesse processo. Então, isso sim vai dar toda a sustentabilidade do processo de emagrecimento. Para evitar que o paciente depois tenha reganho de peso ou dietas restritivas, onde o paciente tem uma perda maior de massa muscular e ele depois tem um reganho de peso rápido. Então, ter esse cuidado com o paciente nesse processo de emagrecimento, com a questão do planejamento alimentar, atividade física, a mudança do estilo de vida vai impactar diretamente no resultado e manter o resultado, né? O que ele conquistou. Doutor, o senhor desenvolveu o método RM de emagrecimento. Eu fiquei muito curiosa, confesso, e gostaria que o senhor explicasse também para nós. Olha, na minha prática clínica, o que é que eu percebia? Que o emagrecimento ele vem com um pacote, né? E a gente precisa ter atenção para acolher esse paciente e entender qual é o gatilho que causou ele a ganhar peso ou voltar a engordar depois de emagrecer. E a gente vê que tem muitas questões emocionais nesse processo que a gente precisa abordar. Então, às vezes pode ser uma questão familiar, trabalho, que vai gerar ansiedade, que vai virar compulsão alimentar. E às vezes o paciente ele não enxerga isso. Então, eu preciso fazer com que o paciente entenda o que eu chamo de sabotador do seu processo. Às vezes o paciente acha que aquilo ali é o normal e que ele não consegue enxergar. E quando a gente mostra para o paciente o que está causando ele ganhar peso ou reganho, ele vai lidar melhor com aquilo. Dentro disso envolve sono, questões hormonais, suplementação, a questão alimentar, atividade física. Eu preciso abordar o emagrecimento de todas as formas. Não é só uma receita que o paciente vai seguir. Se você fizer isso, a tendência é ele desistir do processo. Então, você precisa realmente entrar em detalhes na vida do paciente, conhecer sua rotina, seu dia a dia em casa, trabalho, o que é que te gera ansiedade,
o que é que te dá bem-estar, qual atividade física ele gosta, e você conseguir encaixar o que você vai propor. Não é o mudar, a mudança é gradativa, mas se eu propor algo que gere uma mudança drástica na vida do paciente, ele vai tender a desistir. Então, as minhas consultas são consultas longas, porque eu preciso moldar o que eu quero para o meu paciente e encaixar na vida dele, sem gerar tantas mudanças. E aos poucos, quando o paciente ele vai tendo o resultado, ele vai aceitando e ele vai mudando. Que a grande questão é a gente plantar a semente no paciente da vida saudável. Né? Eu sempre que eu vou atender meus pacientes, eu pergunto, numa escala de prioridade, a sua saúde está em que lugar? E normalmente está no último lugar. Ele acha que cuidar da saúde é gastar dinheiro, ele não tem tempo, ele não pode encaixar isso, não tem como fazer uma alimentação saudável. Aí eu mostro, com o tempo, quando ele adere ao tratamento, ele percebe que é só uma questão de escolha. E que, na verdade, ele se torna muito mais produtivo, né? Ele vai render muito mais no trabalho, ele vai se sentir melhor, bem-estar. E aí esse paciente ele já virou a chave e ali ele vai seguir. Então, a grande questão do emagrecimento é isso. Não é só a gente usar uma medicação que vai inibir o apetite. É você mudar completamente a vida do paciente. Ele tem que entrar na cabeça dele, né? Exato. Exatamente. A gente tem que plantar essa semente do autocuidado, de mudar o estilo de vida dele. Eu tenho vários exemplos. Pacientes que eram obesos, hoje são maratonistas. Casamentos que melhoraram porque você sentir bem também é saúde, né? Então, melhorar a autoestima. Tudo isso tem um impacto importante na vida do paciente. O senhor falou na questão de tempo de gastar dinheiro. Eu também ouço muitas pessoas, até próximas, dizendo, não vou no médico hoje não estou sentindo nada, mas não está sentindo nada naquele momento, mas quem sabe como é que está a cabeça daquela pessoa e o dia a dia dela, né? E aí, quando vai procurar um médico, aí, no caso, já é para se tratar de algum outro problema e não prevenir, que é o correto, né? Exato. A medicina que eu exerço é exatamente isso, é uma medicina preventiva. O paciente ele pode não ter nenhuma alteração laboratorial que justifique que seja uma doença, né? Mas às vezes tem questões de ansiedade, um sono ruim, e o corpo da gente ele vai se adaptando a isso, né? E às vezes a gente vai ter fugas. Por exemplo, o paciente dorme mal, ele está cansado, mas ele toma um café. Eu já atendi paciente que me relatou que tomava 20 expressos no dia. Uau! Isso, ele não está resolvendo um problema, ele está tentando dar um jeitinho, né? E criando outro. Exatamente. Aí isso aí vai gerar ansiedade, o sono dele é um ciclo, entendeu? O sono vai piorar, mais ansiedade, e chega um momento que ele vai estafar, que é o que eu vejo muito em consultório. Então, eu preciso fazer com que o paciente enxergue que o café não é que seja ruim, mas ele não vai resolver o que você está tendo. A gente precisa arrumar a casa. Então, eu tento abordar o paciente de todas as formas, melhorar o sono, questões emocionais. É uma abordagem multidisciplinar, tá? Eu tenho que ter toda uma equipe envolvida nesse processo. Nutricionista, terapeuta, um psiquiatra, se for necessário, tudo para poder melhorar a vida desse paciente. A gente costuma dizer que não existe mágica para isso, né? É o paciente ter mesmo a consciência e o médico está ali de mãos dadas, sempre com ele. O que eu faço para o meu paciente é um auxílio. A mudança é ele. Ele tem que ser o ator principal desse processo. Eu quero. Exato. Eu preciso construir nele o sentimento de mudança. Porque hoje a tendência da gente é fuga aos medicamentos. Não, eu estou cansado, eu vou tomar um remédio, eu estou sem malhar, mas eu vou tomar isso aqui que eu vou ficar mais forte. Isso tudo é enganação, pessoal. Não vai funcionar. Tá? Se você não quiser, tem pessoas que conseguem emagrecer sem medicação. Então, a gente não pode achar que isso seja o grande motivador do processo. É o paciente é o pilar central. E você precisa construir nele essa ideia. E aí ele começa a entender que é ele que precisa fazer. E não ser refém de nada disso. Transformar a mentalidade, né? Exatamente. Já perceberam, né, que o papo está super interessante, a gente está só começando. Chama todo mundo de casa, compartilha esse momento que a gente está discutindo aqui, porque ele é super importante para a sua saúde, para a saúde de sua mulher, de seu marido, enfim, da família de uma forma geral. Vou partir agora para a doutora Ró, querendo saber quais são os suplementos, né, mais recomendados para auxiliar nesse processo de emagrecimento de uma forma segura. Na realidade, a gente não tem suplementos mais recomendados, né? Isso parte de uma estratégia médica. O médico vai avaliar, como o doutor Alberto falou, vai fazer uma anamnese, vai ver as queixas, vai ver o estilo de vida desse paciente. Então, a gente tem diversos tipos de suplementos que vão ajudar, vão complementar. Mas isso é de acordo com uma prescrição, com uma avaliação
né, médica de cada paciente. Então, e não envolve um suplemento, ele não vai fazer milagre em ninguém, né? O processo de emagrecimento é um processo que requer um tratamento multifatorial e os suplementos auxiliam, né? Vão auxiliar de várias formas. Então, você vai precisar de uma coenzima para você ter energia, né? Você vai precisar de magnésio, que está relacionado a vários mecanismos de gestão de glicose, né, que está ligado a muita coisa, a própria vitamina D. Então, você não tem um único suplemento, você não tem uma única estratégia. E, às vezes, o médico precisa primeiro desinflamar esse paciente, né? Precisa dar energia para ele entender que ele vai ter que modificar o pensamento, vai ter que envolver o movimento e o alimento, né? O suplemento entra para complementar, mas, principalmente, porque ele tem uma ação anti-inflamatória, a maioria dos fitoativos, eles são ricos em polifenóis. Então, a gente passa uma vida inteira inflamando esse corpo, né, doutor? Exato. Com alimentação errada. A gente tem que dar uma melhorada nessa alimentação para que ela também seja uma alimentação que ajude a desinflamar, mas a gente também precisa da ajuda desses suplementos. Então, eu acredito que nós temos muitos suplementos que vão ser auxiliados de acordo com a estratégia, mas importantíssimo a vitamina D, o magnésio, os probióticos, tudo está relacionado, né, nessa introdução dos suplementos, a cúrcuma, que é um dos melhores anti-inflamatórios para tratar essa saúde intestinal. Então, você primeiro vai ter que desinflamar também esse intestino, porque a pessoa que está gorda, que está acima do peso, ela está inflamada, né? E a gente precisa tratar tantas coisas, né? São tantos suplementos que a gente pode falar e a gente vai falar mais adiante, né? Vamos sim. Ró falou, doutor Roberto também falou de desinflamar. É difícil desinflamar porque a gente vem... Acho que todo mundo, em um certo momento da vida, ficou inflamado, né? O corpo ficou inflamado. Para desinflamar, como é que é isso? Isso é curioso, né? Porque quando a gente fala de inflamação, a gente vai pensar que o paciente vai usar um anti-inflamatório, um remédio, para resolver. E tem processos inflamatórios que você não vai tratar com um anti-inflamatório, digo, a medicação normal. Você vai usar esses ativos, a cúrcuma, e o nosso corpo, ele constantemente sofre processos inflamatórios. E o perfil, o padrão alimentar da gente, do brasileiro, é um padrão alimentar rico em carboidrato. E normalmente carboidrato de pior qualidade, que vai gerar picos glicêmicos, picos de insulina, e isso vai desencadear a inflamação. Então, essa questão da suplementação é interessante, que às vezes o paciente ele está usando vários suplementos que ele compra por conta própria, mas ele está com o corpo completamente inflamado. Então, a absorção dele, a microbiota ali, não vai absorver muita coisa. Então, às vezes o paciente, eu usei isso aqui, mas não funciona, porque ele acha que é uma coisa que vai resolver. E não, tem toda uma mudança para ele poder ter uma melhor absorção disso, né? Agora, nunca é tarde também para desinflamar, né? Por mais inflamada que eu esteja, o momento que eu não vou procurar, doutor Roberto, hoje, vou lá conversar com ele, sempre é tempo? Claro, sempre é tempo. Eu atendo paciente de várias idades. Hoje, as pessoas estão começando a ter um pouco mais de consciência. Acho que a gente vive dois momentos, né? A gente vive um momento que é números alarmantes em relação à obesidade, né? Assustadores. Se eu não me engano, a perspectiva é que em 2040, no Brasil, metade dos adolescentes sejam obesos. Isso vai gerar um custo absurdo ao Sistema Único de Saúde. E, de um outro lado, uma pequena parcela que começou a despertar para o cuidar. As pessoas estão começando a questionar assim, caramba, eu quero envelhecer com mais saúde, mais ativo, mais disposição. Então, essas pessoas começaram... Normalmente, esse perfil de paciente ele vem muito bem informado. Ele já entende que certos alimentos inflamam, ele tem uma digestão ruim. Então, isso é interessante, porque o paciente ele está ali, é uma consulta e uma conversa, porque ele já tem um conhecimento, ele já usa alguns ativos, ele gosta, ele vê o efeito melhor, porque ele já está menos inflamado, porque ele está cuidando da alimentação. Muitas vezes ele já chega no consultório, né, doutor? Pedindo para você prescrever aquela substância, né? Exato. Que ele quer utilizar. E acho também, doutor, que a grande função, né, do médico é justamente para explicar isso para ela, né? Porque às vezes você pensa que inflamação é outra coisa, né? Exato. E inflamar é um processo de envelhecer mal. Ela precisa entender que isso está no dia a dia, que está no hábito, que está no carboidrato, como você falou, que tem uma memória afetiva, né? Que são os carboidratos finos, a gente quer o bolo, a gente quer o biscoito, a gente quer tudo que, vamos dizer assim, o açúcar fino, que é um dos maiores vilões. Então, tem que entender, tem que mudar esse modelo mental, né? Por muito tempo, a indústria trouxe como se alimentícia, como se o grande vilão da nossa alimentação fosse as gorduras. E são os carboidratos, né? Que causam toda essa inflamação. Na verdade, você tem que ter um equilíbrio da sua alimentação, né? O ideal é esse. A gente pode comer, mas
Tipo, um fim de semana e pouco. Não adianta também extrapolar, é só porque é o fim de semana, vai enfiar o pé na jaca. Eu não acredito em nada que é restritivo, né? Tudo que é muito restritivo, as pessoas tendem a desistir. Então, a questão é você criar o bom senso. Poxa, eu adoro um bolo de chocolate. Não é que eu não vou comer? Não, você pode comer. Não é aquele episódio em questão que vai afetar o que você faz. É a constância, o dia a dia do que você está fazendo que vai te manter teu resultado, né? Doutora, termogênicos, inibidores de apetite, eles podem ser utilizados, claro, prescritos nessa fase de emagrecimento? Sim, E quais são os mais prescritos também? isso depende, não tem os mais prescritos. Certo. Eles são prescritos avaliando a necessidade de cada paciente, como a gente já falou do suplemento também. Mas a gente trabalha muito com fitoativos, né? Que tem essa função termogênica. Então, a gente tem o morosil, que é extraído do citrus que é um tipo de laranja, e que tem marcadores que vão auxiliar, né, nessa ação termogênica, nessa diminuição da gordura. Temos o capsiate, que é extraído da pimenta, o Green Select, que é um tipo de extrato descafeinado do café verde. Então, a gente tem várias opções e vai depender da estratégia que vai ser utilizada. Então, hoje a gente prefere estar trabalhando com o quê? Com suplementos, com fitoativos, com fitoterápicos que vão ter essa ação termogênica, mas também anti-inflamatória, né? Nós não estamos falando aqui de inibidores, de uma química, né, farmacêutica, que sim, também é recomendado para cada necessidade, né? Vai ter casos específicos para isso. Mas a gente está falando hoje de fitoativos que vão estar ajudando esse corpo a fazer essa termogênese, vai ser uma gestão melhor dessa glicose, né, de como esse corpo vai estar melhor quando ele vai estar desinflamando. Então, a gente tem esses, né? Microbiome-X, a gente tem o Citrimax, o Adipogen. Cada um deles tem uma estratégia, além de termogênicos também, né? Ele vai estar ajudando na gestão de hormônios da saciedade, de enzimas que não funcionam tão bem. Ju, você é especialista em fitoterápicos também. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Sim, com certeza. Nesse aspecto, os fitoterápicos podem auxiliar bastante, principalmente porque o paciente ele vai chegar fadigado, né, nesse consultório, muitas vezes sem nenhuma energia para fazer o que está sendo proposto. Então, os fitoterápicos eles vão ter essa ação termogênica justamente para trazer uma conversão de energia para esse paciente e ele conseguir, de fato, realizar as atividades, poder fazer uma atividade física satisfatória. Então, assim, existem realmente muitas opções. A gente vai startar o paciente ali, né? Startar, exatamente. E é um conjunto, né? Você não vai conseguir emagrecer esse paciente só com o suplemento. Exato. Se ele não alterar a alimentação, se ele não dormir bem, né? Se ele não tratar esse intestino. Ou se ficar em casa deitado o dia inteiro. E se ele não diminuir também o nível de estresse, né? Porque hoje é o grande problema, né? O Enstra também, que tem aí a Alpínia galanga, né? Um fitoterápico, ele é muito utilizado como uma ação pré-treino, né? E, inclusive, para melhorar a cognição desse paciente. Então, também é um ativo que eu gosto muito e vejo o uso recorrente na prática clínica. Doutor Roberto, o senhor fala muito que o paciente ele deve percorrer 5 etapas para o emagrecimento, para um emagrecimento mais eficiente e alcançar a sua melhor versão. Como é que são essas etapas? Quais são elas? Primeiro, eu listo assim, a primeira etapa vai ser a consulta médica, né? A gente vai ter em detalhes todas as queixas do paciente, né? De todo o processo, de como foi o ganho de peso dele, né? Que hoje é o que mais está em consultório, né? A questão do emagrecimento. A gente precisa de um suporte de um nutricionista, de um educador físico para poder a gente introduzir essa prática, né? Para o paciente, essa mudança de vida. Fazer com que ele entenda o que eu falo, né? Os sabotadores de um processo. O que é que afeta ele que vai ocasionar que ele tenha uma falha no processo. É um sono ruim? É ansiedade? O que é que gera ansiedade? Qual o gatilho? Por que você ganhou peso? Eu já escutei de tudo. Já vi paciente que ganhou 25 quilos por uma questão familiar. Um problema com a mãe do esposo. E aí eu fui ali no que eu podia tentando ajudar. Porque às vezes as pessoas elas vivenciam o problema, mas elas não conseguem startar para resolver. E isso impacta. Tá? O emagrecimento vai muito além. Então a gente precisa abordar isso aí. É um ambiente de trabalho que não é legal, é a gente tentar ajudar o paciente a lidar melhor com o estresse, porque estresse a gente vai ter estresse. Todo dia. Não tem como, exato. A questão é como eu permito que esse estresse me afete.
E como é que vai? A minha válvula de escape é isso. Que o que eu mais vejo são mecanismos de recompensa, alimentos. O que eu mais vejo na minha prática é aquele pensamento assim, poxa, eu tive um dia hoje exaustivo, eu mereço um iFood, um Mac, eu mereço isso. E isso é um ciclo vicioso, porque o carboidrato ele te dá prazer por aquele momento, só que ele vai te gerar um pico de glicose, um pico de insulina, e você rapidamente vai querer consumir de novo. É aquele paciente que ele está o tempo inteiro beliscando. É viciante isso. É viciante. Eu passei por isso. certeza. Em 2011, quando minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, ela mora no interior, está viva, graças a Deus. Eu moro aqui em Salvador, então quando eu recebi a notícia através do meu pai, eu só fazia comer fast food todos os dias. Era a minha válvula de escape. Perfeito. Eu ganhei 22 quilos. Mas, graças a Deus, também consegui eliminar com um nutricionista, fazendo atividade física e botei na cabeça, me conscientizei de que aquilo não era a coisa certa que eu estava fazendo, que estava prejudicando e muito a minha saúde. A busca pelo prazer, né? Imediato ali, Exato. né? Dopamina. Perfeito. Ó, o emagrecimento é tão assim claro que não existe um tratamento definitivo que quantos pacientes que fizeram bariátrica a gente vê voltar a ter reganho de peso? Quantos eu atendo que ganharam, às vezes, mais? Não é que a bariátrica seja um procedimento condenado de jeito algum. A bariátrica ela é muito bem indicada em certos casos. Mas o paciente que às vezes faz uma bariátrica, ele acha que resolveu. Sim. Está resolvido. Já vi vários pacientes que fizeram bariátrica e a compulsão alimentar virou compulsão por compra, por bebida. Nossa. Isso é bem comum. Então, não existe um tratamento definitivo a isso. É a mudança, é você virar a chave do paciente. É ele ter uma mentalidade mais saudável. Então, às vezes o paciente faz a bariátrica, resolveu. Não resolveu, não. Doutor, e nesse caso, teria relação também com a absorção de nutrientes desse paciente que fica diminuída? Tem bastante. O paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, ele tem uma absorção bem alterada em relação a vitaminas, né? Ele consome menos. Pensamos que o estômago é só um saquinho lá que vai cair o alimento e muito pelo contrário, tem todo um processo metabólico ali. Então, quando eu pego um paciente que fez bariátrica, na grande maioria ele tem uma deficiência importante de vitamina D, vitamina B12, ferritina. Então, a gente vê associado a isso depressão, um cognitivo ruim, é o paciente que esquece, tudo ele esquece, facilmente ele esquece as coisas, tá? Muita fraqueza. Então, os pacientes que fizeram bariátrica são pacientes que requerem ainda um maior cuidado. E tem que ter também um acompanhamento com um psicólogo, né, nesse caso, porque é uma mudança drástica. Exato, precisa. Às vezes ele não aceita, às vezes a transição da perda de peso é tão rápida que ele não se aceita, ele não se enxerga. Então, precisa, bastante. Doutor, como prática de exercícios físicos para otimizar essa queima de gordura e o efeito sanfona? Olha, se a gente for pensar no melhor exercício para isso, musculação, tá? Quando eu ganho massa muscular, eu melhoro minha taxa metabólica basal, tá? Que é o que o meu corpo vai gastar em repouso. Só que ainda tem... Você pode fazer uma calorimetria, que é um exame que é muito mais fidedigno ao resultado da minha taxa metabólica basal, minha taxa metabólica em atividade, e eu consigo entender também quais exercícios vão gerar maior impacto. Mas a musculação, ela é a melhor atividade, porque quanto mais massa muscular eu puder ganhar nesse processo, melhor. O paciente ele vai emagrecer mais rápido. Os pacientes que eu tenho mais dificuldade para emagrecer são pacientes que têm pouca massa muscular. Quando você faz a bioimpedância, que é um exame onde eu vou ver toda a composição corporal do paciente, eu vejo o peso, eu vejo o que ele tem de músculo, de gordura, e quando ele tem menos músculo, é o paciente que eu tenho mais dificuldade para emagrecer. Ele demora, às vezes, mais a perder peso. E eu não posso privar ele de uma alimentação, tá? Esse pensamento que o paciente vai emagrecer não pode comer, não pode, né? Isso é errado, porque o que eu preciso nesse paciente é minimizar ao máximo a perda de massa muscular, que pode acontecer no processo, né, de emagrecimento. Isso pode acontecer. Então, eu preciso ter atenção para manter. Mas a massa muscular, ela é extremamente importante. Por isso que eu sempre, às vezes, o paciente, doutor, eu não gosto de musculação. Eu falei, primeiro, tira essa frase. Começa a falar todo dia que você gosta. Torne isso uma rotina. Eu adoro malhar. É a força do pensamento. Exato. E aí você vai faça suas outras atividades, até como uma válvula de escape, um beach tênis, o que seja, mas não deixe de fazer a musculação. Para mim é prioridade a musculação. Principalmente quando a gente vai chegando na idade, né, mais velha. Longevidade é igual a massa muscular. Fazer uma poupança, né, doutor? Exatamente. A gente fazer uma poupança muscular. Essa é a grande questão da longevidade.
E o senhor indica todos os dias de semana, domingo a domingo, ou o senhor indicaria um descansozinho para esse paciente? Eu penso assim, que às vezes a pessoa quer malhar de segunda a sexta, mas os finais de semana são, se eu não me engano, eu não estou com a conta aqui boa, mas dá um número considerável se você não fizer. Eu não deixo nada muito engessado. Eu digo para o paciente, faça quando você tiver vontade ali. Tente criar uma rotina de pelo menos 5 vezes na semana. Mas chega um momento que o paciente ele percebe que a atividade física gera tanto bem-estar que ele mesmo quer fazer. Poxa, eu me sinto tão bem. Aí eu ainda falo, malha pela manhã que você vai ver que seu dia vai render muito melhor. E é a verdade. Porque você respeita o seu ciclo circadiano, né? Às vezes você vai malhar à noite e vai afetar seu sono, às vezes você está cansado. Você vai tender a não fazer, né? Doutor, eu vou fazer quando eu chegar do trabalho. Pô, mas de 5 vezes na semana você só foi 2 porque aí eu chego cansado. Acorda cedo de manhã, você vai morrer por isso não. Vai lá malhar de manhã, tenta fazer, faz uma semana. Você vai construindo esse pensamento no paciente e depois ele vai. Mas tipo assim, ele não quer deixar de comemorar, tipo, conquistei uma coisa hoje, vou tomar um vinho. E acaba virando também uma constância na vida dele. Exato. O que é que eu vejo muito? O paciente chega e fala assim na quinta. Hoje eu vou sair para jantar com os amigos, aí ele quebrou a dieta. Se ele quebrou na quinta, na sexta ele... Sextou. Sexta, caramba, não dá pra fazer dieta na sexta, né? Ele já não toma um café que ele jantou ali tarde, empurra, né? E bebeu, sábado, domingo, aí ele vira e fala, na outra segunda eu começo. Que um hábito puxa o outro, né? Na outra semana é o primeiro dia do mês, é um dia bacana para começar. E aí, é um mau hábito também. E aí vai uma vida inteira, né? Exato. Aí você vê o cara tá vendo isso tem um ano. Na segunda eu começo, eu digo, não, você vai começar na terça. E aí já está com doenças crônicas instaladas. Que vai ser muito... Lá atrás, quando eu perdi os 25 quilos, eu comecei a me cuidar numa sexta-feira. Foi o dia que eu comecei para academia. Eu falei, não, né? vai ter que ser hoje. Não vou esperar a segunda-feira chegar. Não tem dia para a gente cuidar da nossa saúde, não é verdade? Não tem dia, nem tem hora. É todo dia, toda hora. Todo dia. Sempre. Ju, eu queria falar de creatina. O uso da creatina, quais são os benefícios dele a longo prazo? A creatina, ela vai realmente melhorar a questão do aumento de massa muscular, performance, capacidade anaeróbia também. E hoje já tem estudos mostrando até a questão da melhora cognitiva. Então, estudos mostrando que vai melhorar como um todo pacientes que tenham algum tipo de problema a nível cerebral, né? Algum tipo de doença também. Então, é um suplemento assim universal, né? Que tem sido muito utilizado. E ela tem uma ação neuroprotetora, né? Neuroprotetora, exatamente. E tem sido muito utilizado com outras estratégias também. A creatina é indicado para todas as pessoas, doutor? Por tempo indeterminado? Tem que parar, dar uma pausa? Eu penso que ser usado para todo mundo, tá? Principalmente paciente idoso. Por quê? Porque você vai melhorar a reserva muscular, a creatina não é um uso constante para você ter a reserva. Você vai melhorar seu treino, você tem essa função neuroprotetora. Então, para mim, é um suplemento que a pessoa tem que usar diariamente. E muito bom também na menopausa, né, doutor? Perfeito, exato. E as vitaminas, minerais, como é que elas podem ajudar no ganho muscular, na recuperação pós-treino? É um complemento, né? Você precisa delas. Elas têm um papel importante, né, na recuperação muscular. Mas eu acredito ainda nos aminoácidos, né, que vão dar mais esse apoio. Né? No próprio whey, você precisa dele, é um dos suplementos mais importantes nessa reconstrução. Mas são várias vitaminas, você precisa da B12 para isso, da vitamina E, que são antioxidantes potentes, né? Magnésio. E o incrível cálcio. Também, com certeza, e o incrível da medicina individualizada, personalizada, é você entender que você vai estar ali, né, o profissional habilitado para prescrever, ele vai prescrever algo especificamente para as demandas daquele paciente. Então, é um paciente que geralmente, o Dr. Roberto, por exemplo, faz ali um apanhado, né, de exames para dosar aquelas vitaminas, minerais e ver qual que é o multivitamínico ali que a gente vai estar prescrevendo para aquele paciente. Então, não é algo que é uma receita de bolo igual para todo mundo. Sim. E às vezes ela tem várias queixas, né? Exatamente. Então, quando você prescreve um blend de magnésio, você está tentando tratar não só a parte muscular, né? Você vai estar tratando problemas de sono, de memória, né? A parte cardiovascular. Né? Se esse paciente não dorme bem, não tem jeito, né, doutor? Exato. Não ganha massa muscular. Não. E não perde peso. E não né? perde peso. Fica só na ilusão. E não tem energia, não tem humor. Tem como. Fica para trás. Doutor Roberto, como é que a gente equilibra, né, o consumo de proteínas
carboidratos e gorduras para a gente maximizar o ganho muscular e a perda da gordura? A gente precisa avaliar o perfil desse paciente, né, que é a composição corporal dele, entender o que ele tem de músculo, o que ele tem de gordura, para a gente entender como é que a gente vai, em conjunto com o nutricionista, né, direcionar essa dieta. Se é um paciente que ele tem um porte muscular melhor, a gente vai ter uma alimentação mais rica, a gente vai ter uma quantidade maior, né? Que esse paciente ele vai demandar mais energia. Quanto mais músculo, mais você gasta, mais sua taxa metabólica será maior. Então, se é um paciente que tem menos músculo, mais gordura, a gente vai ter mais cuidado com o carboidrato, né? Sempre de preferência carboidratos que tenham de melhor qualidade, né? Que não façam picos glicêmicos, que vão liberando energia de forma mais gradativa, tá? Esse cuidado é importante. Mas a questão da configuração do que vai ser de proteína, carboidrato e gordura, o nutricionista, em conjunto comigo, a gente vai conseguir definir o melhor para o paciente. Mas, normalmente, no paciente que esteja no processo de emagrecimento, a tendência hoje é mais uma low carb, tá? Até para a gente desinflamar, porque a gordura ela é inflamatória. Então, é um paciente que eu preciso ter um aporte menor de carboidrato e mais proteína para minimizar a questão da perda de massa muscular, que pode acontecer no processo de emagrecimento. Pense assim, o carboidrato ele é o gerador de energia mais fácil para o paciente. Se eu privo o meu paciente do carboidrato, ele não vai ter energia para fazer suas atividades e vai gerar irritabilidade, o sono vai afetar, ele não vai conseguir malhar. Então, não é tirar, é você reduzir, mas colocar carboidratos que gerem menor índice glicêmico, tá? De menor índice glicêmico. Para evitar justamente esse pico de glicose, pico de insulina, que é aquela questão que a gente fala, que o paciente fica beliscando. E melhorar o aporte proteico dele. Aí a whey, como a Rosana falou, é excelente. Porque a suplementação, ela vem para suplementar uma carência que ele tem. Ela não é uma substituição. As pessoas confundem isso. Eu vou substituir isso por whey. Não, se está substituindo, está errado. Ele vem para complementar. Todo paciente meu usa whey? Não. Tem paciente que ele consegue suprir a demanda proteica que ele precisa no dia na alimentação. Perfeito. Mas a whey, como ela é uma absorção prática, é algo fácil, ajuda bastante, né, do paciente utilizar para suprir essa demanda proteica que ele vai ter do dia. Entendeu? Doutor, o que o senhor acha? Desculpa, Ju, qual a opinião do senhor em relação àquelas dietas detox? Durante tantos dias, sei lá, 3 dias, 15 dias, você vai comer apenas folhas, sem azeite de oliva, sem estar com nenhum tempero. Não se come proteína e frutas para fazer sucos. Olha, eu não sou nutricionista, claro, mas assim, eu sou contrário a tudo que é muito restritivo, tá? Pense que o paciente ele vem num ritmo alimentar, às vezes comendo errado, muito carboidrato, aí eu vou drasticamente mudo o padrão. Ele vai detestar. Ele vai odiar aquilo ali. Não vai nem conseguir fazer. Não. E a tendência dele é dizer depois assim, ó, meu Deus, eu não quero fazer isso nunca mais. Então, eu não acredito em mudanças drásticas, eu acredito em processos gradativos. Eu não consigo mudar um padrão alimentar fazendo isso. Ele vai fazer esse detox, não vai, e ele volta. Ele quer fazer um detox, ele pode fazer, mas tudo com bom senso, com coerência. Quer fazer uma recuperação celular do seu corpo? Faz um jejum. Você vai fazer uma autofagia ali. Jejum intermitente? Exato, um jejum intermitente, onde você... Agora, você também tem que saber fazer o jejum, né? Você tem que, de preferência, começar esse jejum. O que é que eu quero com o jejum? Eu não quero uma insulina alta. Eu quero um controle de insulina baixa. Como é que eu começo esse jejum? Uma proteína mais magra, uma salada, de preferência sem carboidrato, ou um carboidrato de baixo índice glicêmico, porque as pessoas erram muito no jejum. Se eu começo o jejum comendo pão, perdeu o propósito do jejum. Purê de batata. Exato, não tem lógica. Começou o jejum, pode consumir água, café sem açúcar, e aí ele vai quebrar o jejum. Da mesma forma, o whey para quebrar jejum é maravilhoso. Eu digo para os meus pacientes, vamos fazer jejum 2 vezes na semana. Puxa, a última refeição vai fazer às 18. É essa refeição aqui. Vai quebrar o jejum? Quebra com whey. Perfeito. Eu mantive a insulina baixa desse paciente, que é o que eu quero. Então, quando ele quebra o jejum, se o paciente for começar o jejum e comer pão, ele não vai fazer o jejum. Ele não vai tolerar. Ele vai comer mais tarde. A insulina está lá em cima. E aí a quebra dele, de repente, com um almoço, uma moqueca,
Perdeu todo... Aí o corpo, o que é que o corpo vai fazer? Ele vai puxar tudo que ele pode daquilo. Que ele acha que está no processo de sofrimento, Estocar. por privação de alimento, e ele vai estocar. Entendeu? E tem as estratégias também para o whey, né, doutor? Que pode ser um pós-exercício, mas também pode Isso. ser antes, né? Sim. Associado com imunomoduladores, antioxidantes como quercetina. Perfeito. Para mim mesmo, a estratégia antes do Pilates que eu faço, tomar o whey, né? Ele quebra ali no meio da tarde para que também não haja essa necessidade maior de um suporte calórico à noite, que é a hora que a gente quer exagerar, né? Ó, uma dica aqui para quem quer emagrecer. Opa! Simples. Atenção. Pela manhã, primeira refeição, whey. Você vai dar um aporte proteico, vai controlar o nível de insulina, você vai conseguir saciar melhor durante o dia. Uma estratégia simples e que funciona bastante. Pegaram a dica aí? Fiquem atentos. Eu queria saber quais são os suplementos, né, mais conhecidos por promoverem longevidade, saúde aí ao longo dos anos, Ró? Nossa, tem tantos, né? Muitos. Não, vocês falam aqui de vários que eu nunca Sim. nem ouvi falar. Eu acredito muito na coenzima, né? A coenzima Q10 é nossa grande força, né, energética para as mitocôndrias. E sem mitocôndrias novas, a gente não faz biogênese, né? A gente não constrói, não recupera os tecidos, porque a gente está inflamado, porque a gente está gordo, né? Assim. O ômega 3 é um suplemento muito importante, né? Esse é outro que a gente deve tomar Sim. sempre, Sim, né? Vida Sempre, inteira. né? Principalmente para a parte muscular. E quando a gente pensa em músculo, né, o músculo é uma polifarmácia, então a gente não pode esquecer dele em nenhum momento. Então, o zinco é um mineral muito importante, o magnésio, a vitamina D, né, são, vamos dizer assim, são antioxidantes, que são suplementos que são muito importantes, né? Eu acredito nisso, na coenzima, no ômega. Acredito não, né? Nós temos estudos, diversos estudos mostrando da questão da coenzima, do ômega, do whey, do magnésio, né? Que são muito importantes. A curcumina também, né, doutora? E a tem Singular vários, sempre né? trazendo novidades, né? E assim, a grande importância não é só você ter esses extratos, né, esses fitoativos também. Mas hoje a gente tem uma tecnologia de ponta, né, que você tem esse, vamos dizer assim, a cúrcuma, que é um fitoterápico que tem vários estudos, você já tem ele hoje de uma forma muito mais biodisponível, né? Numa solução como o curcumicel. Você tem essa mesma coenzima de uma forma mais biodisponível, que é no Maxolve. Você tem o grande resveratrol, que é um dos melhores, né, antioxidantes que tem hoje, com o Resvitec, que é uma tecnologia, né, de lipossoma, de termogênicos, que a gente pode estar condicionando isso de uma forma muito mais biodisponível para o corpo, né? Então, são antioxidantes, são suplementos importantes para a longevidade, mas que a gente já hoje tem de uma forma mais biodisponível. Ju, eu sempre gosto de pedir a opinião das duas quando a gente fala nesse assunto. Sim, doutora Ró trouxe aí suplementações que são imprescindíveis realmente no processo. E a gente está falando também de ganho de massa muscular e a fitoterapia pode auxiliar muito nisso, né? Já existem muitos estudos robustos em relação a alguns fitoterápicos que vão estar aumentando, estimulando a produção de testosterona livre. Então, mucuna, maca, fenogrego, long jack, são substâncias que vão aumentar aí essa produção de testosterona e, consequentemente, o aumento de massa muscular e que podem ser utilizadas em combinação, né, em associação. A gente também tem aí substâncias que estimulam a produção de óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora que também vai aumentar a síntese de massa muscular. Então, o próprio extrato da beterraba, né, o extrato seco da beterraba, que pode ser utilizado também como uma ação pré-treino. Então, assim, a fitoterapia é um mundo, né, que pode auxiliar e que bastante. você pode otimizar em géis de carboidrato, né? Sim. A gente tem várias formas de estar produzindo isso, em Verdade. cápsulas, em sachês, em shots, né? Eu estou nos géis de impressionada carboidrato, que são super práticos Um para serem paciente com com essa utilizados. quantidade de coisas que vocês Enche. estão trazendo. E o que a doutora Ró está trazendo, um paciente, por exemplo, que está realizando uma atividade de longa duração, né, de alta performance, um remo, por exemplo, ele está ali com aquele gelzinho, né, tá ali remando há horas e faz uso desse gel e tem uma reposição adequada aí. Eu, como médico, eu tenho que ser grato à farmácia de manipulação, porque eles conseguem melhorar os ativos, né? Como a doutora Rosana falou, de você melhorar a biodisponibilidade, de você ter diversas formas de você entregar isso ao paciente. Às vezes o paciente não quer usar cápsula, você pode fazer chocolate, gummy, pirulito, então é um mundo. Tudo isso para você conseguir adequar, né, e o paciente tem uma maior adesão ao tratamento. Olha que legal, né? Então, a farmácia de manipulação, para a minha atuação como médico integrativo, é de extrema importância.
E aí não dá para ter desculpa, né? Porque são várias olha que coisa Verdade. interessante, um gel, como ela falou, né, um gel de carboidrato, a gente não vai precisar colocar nenhum edulcorante, porque o próprio açúcar da beterraba, ela já vai dar Sim. um certo sabor, né? Então, você tem várias formas farmacêuticas com o melhor que a gente pode de adoçar, né? Com adoçantes naturais, mas também, se não for, você tem um recurso de estar colocando vários prebióticos que também são adocicados, né? As fibras, elas têm o litécio, o chós, o fós, ela já dá um toque adocicado nesse gel. Então, tem a questão do sabor, que a gente vai adequar, mas às vezes nem é necessário, porque os ativos que estão ali já deixam um bom sabor, né, nessas formulações. Tem que ser bom, né? Para a gente poder usar. Sim, Com de certeza. dúvida nenhuma. E a doutora Ró trouxe também o Morozil como um ativo fitoterápico emagrecedor. Recentemente a gente fez, né, doutor, uma estratégia com os pacientes, o uso de pirulito. Sim. Né? Então, assim, o Morozil ele pode ser também manipulado no pirulito para esses Bacana. pacientes que têm um desejo, né, de comer, uma compulsão por doces. E aí você encaixar ali naquela E até associar naquele com o picolinato suplemento de do cromo, paciente. né, doutor? Exatamente. Isso é maravilhoso. E por doce é um edulcorante, né? Mais natural Exatamente. também. O Morozil, ele tem uma ação que nós temos uma gordura branca, que ela é menos metabolicamente ativa, é mais difícil de quebrar, e o Morozil ele faz a conversão, né, dessa gordura branca em marrom. Feito Então ele brownie. quebra muito mais fácil, efeito brown. Então o Morozil é maravilhoso. E também associado com o clock, né? O clock também Exato. ajuda Também tem esse muito efeito. nisso. E assim, Paty, uma coisa que eu também acho importante é que assim, a gente não pode falar de peso sem falar no intestino, né? Porque o intestino controla tanta coisa e a gente tem tantos ativos para você tratar o intestino, não esquecer dos probióticos, dos prebióticos, do paraprobióticos, né? O pós-biótico. A gente tem muita coisa para estar ajudando a tratar essa microbiota, porque vai influenciar no ganho de peso, né? Vai influenciar em tanta coisa, no sono, no estresse, nas doenças, né, alérgicas de um modo geral. Então, não pode pensar em perder peso sem tratar esse intestino. Todo paciente meu, como. preciso começar tratando a microbiota. O bintestil é maravilhoso para isso. E os probióticos. Então, é a base. Tem que tratar É isso. mais um cérebro, né? Exato. Que eu estava lendo e sempre aparecia. O intestino é um cérebro É o também. nosso segundo cérebro, né, que eles falam. Exatamente. E o biointestino tem, assim, a questão de que o paciente, ele apresenta uma melhora dos sintomas gastrointestinais muito rápido, né? Isso. Então, Perfeito. geralmente ele tem uma resposta mais rápida. É uma ação anti-inflamatória bem local. Bem mesmo, local, né? no cólon. Exato. Já que estamos falando de suplementação, existem muitos mitos, né? No processo de ganho de massa muscular. Quais são os mais comuns que chegam para o senhor? Eu acho que dos mitos, assim, o pensamento que ele só vai ter o ganho de massa se ele tiver refém de um suplemento, de uma whey, né? Tipo, o paciente, ele tende a fazer essa relação. Eu só vou ganhar massa muscular se eu consumir isso, se eu fizer aquilo. Não é bem assim. Os suplementos, eles vêm para suplementar, para ajudar. Não há nada específico para isso, né? Às vezes tem muita polêmica com a creatina. Qual horário eu vou usar? Eu tenho que usar depois do treino, pós-treino. Eu digo, você vai usar na hora que você não esquece. Né? Qual horário que você não vai esquecer? Usa nesse horário. Porque tem algumas coisas que precisam ter um horário para você Isso. utilizar, né? O que se fala da creatina é que você, em conjunto com o carboidrato, você melhora a absorção dela. Mas eu sempre falo assim para o paciente, encaixa da forma que seja melhor para você não esquecer. Então, eu meio que desconstruo isso aí. Sim, doutor, mas se eu não tomar ali o whey no meio do treino... Não, o whey é um suplemento para tomar antes, para tomar depois. Você pode... O interessante é que é um aporte proteico rápido, né? Se o paciente ele faz um treino de maior intensidade, tudo bem. Por exemplo, o BCA. O BCA ele vai agir para melhorar a questão da fadiga pós-treino. Então, um paciente que tem um treino intenso, né? E o BCA pode ser interessante. Um paciente que está começando agora, a própria whey já vai ter BCA. Então, às vezes, você não vai precisar fazer isso. Às vezes, se o paciente tiver um treino mais intenso, você pode fazer até um intratreino. Né? Você pode colocar um aporte do BCA, você pode colocar até a creatina. Tá? Tudo depende do perfil do paciente. E a estratégia com a alimentação, tudo que ele está tendo, né? Exato. Tem que estar tudo muito bem alinhado, né? Tem a betalanina também, né? Tem o Isso. cálcio HMB. Que a gente fala dos pré-treinos, né? Que o pré-treino ele vai gerar um melhor rendimento do paciente ali na atividade física, né? Às vezes a gente consegue que o paciente consiga tolerar um treino de mais intensidade, dure mais tempo no treino com esses pré-treinos.
são bem interessantes. A gente vê muito pré-treino com cafeína. Ia perguntar isso agora, senhor. E é um estimulante importante, mas às vezes a pessoa tem uma intolerância à cafeína e você tem outras opções, né, de você fazer. Por isso que eu sempre prefiro manipular o pré-treino, que eu vou encaixar no que o paciente precisa. Às vezes no pré-treino eu já coloco alguns ativos com ação termogênica, porque ele vai malhar pela manhã e eu quero que aquele efeito vá perdurando ali durante o dia. Então, para otimizar ainda mais o emagrecimento dele. Então, quando você manipula esses ativos, você individualiza ao máximo o paciente, né? Você vai colocar o que ele realmente precisa naquele momento para o tratamento. Gente, quando o papo tá bom, passa rápido, né? Minha diretora já está ali me sinalizando que, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço demais a presença de vocês, mas tenho um recado para dar para o pessoal que está assistindo a gente. O SingoCast, vocês já sabem, é o podcast da Singular Pharma, um oferecimento do Connect, um congresso inovador sobre as ciências da longevidade e da vida saudável. E, por favor, não deixem de acompanhar o SingoCast. Cada episódio está muito mais interessante do que o outro. E aproveite também e compartilhe com todo mundo, porque são temas muito importantes que a gente está debatendo aqui para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Agradeço demais, começando por Dr. Roberto Magalhães, que deixou o consultório para hoje vir aqui bater um papo com a gente. Queria que você deixasse uma palavra final para quem está nos assistindo. Para mim é um prazer. Se a gente vai falar de saúde, para mim é um prazer falar sobre isso, orientar as pessoas. E o recado que eu dou é, se você que está em casa, está assistindo a gente, está pensando em começar a cuidar da sua saúde, faça isso agora. Aproveite. Hoje a gente tem acesso a tantas informações, né, de você poder buscar na internet um perfil de alimentação saudável. Às vezes uma pessoa que não tem condições, não coloque limites ao que você pode fazer, não imponha dificuldades. Faça. Vá lá, faça sua atividade física, melhore a sua qualidade de vida, que eu te garanto que seu rendimento no trabalho, sua felicidade, você vai sentir melhor, bem-estar, vai ser mais produtivo. Então, não tem hora. Cuida da saúde, que é o nosso ativo mais importante, a nossa saúde. Então, na sua escala de prioridade, ela tem que estar número 1. Não é verdade? Com certeza. Senão a gente depois, você vai ganhar dinheiro, não cuida da saúde, e você vai gastar o dinheiro que você ganhou para cuidar da sua saúde. E aí, às vezes, você já está com alguma doença ali, vai ser mais difícil. Então, faça isso agora. Dê o seu primeiro passo. Se for de noite, se tiver de noite, você está assistindo agora, amanhã de manhã você já vai procurar um médico. Se for de manhã, vai, já liga. De tarde, a mesma coisa. Mas não deixa de cuidar de você, por favor. Doutora Ró, queria as suas considerações finais também. Foi um prazer estar aqui e a gente está aguardando também as pessoas na farmácia, né? A gente tem muitas soluções em formas farmacêuticas para que a gente possa estar otimizando, né? Aumentando essa adesão desse tratamento, porque perder peso é uma questão muito importante para a longevidade, né? Está relacionada a tanta coisa. E é bacana fazer uma visita lá à Singular Pharma, Sim. Porque eu já estive lá e saí impressionada. A loja é linda, né? Linda. Sim. São laboratórios muito lindos mesmo. Ju, suas considerações finais, por Então, favor. agradecer por estar aqui conversando com vocês, assim, um bate-papo tão gostoso, tão rico, e deixar como um recado aí para que vocês procurem uma boa farmácia de manipulação. Singular Pharma de preferência. Isso. Temos lá farmacêuticos à disposição, né, para dar suporte também, tirar dúvidas. Então, é uma farmácia de qualidade que tem profissionais à disposição mesmo para atender e proporcionar uma experiência diferenciada para esses clientes. Muito obrigada mais uma vez. Gente, no próximo episódio do SingoCast, nós vamos falar sobre disbiose intestinal feminina. É um turbilhão de sintomas, você não pode perder. Nossos convidados são o Dr. Érico Carvalho, médico integrativo, Juliette Moreira, farmacêutica da Singular Pharma, e também Edza Brasil, CEO da Singular Pharma. Espero todos vocês no próximo episódio. Até lá.